Beautiful. Yeah. E foi assim que eu cheguei em Xangai. Shanghai. Sem internet. Sem internet. Aparentemente, ele me deu legal. Hello, say hello to Brasil. Hello, Brasil. Ele não entende nada. Cheguei aqui em Xangai, no aeroporto minha internet funcionou e já parou. A internet aqui, gente, é muito cara. Ela é muito cara. Paguei 200 dinheiro aqui. E aí agora, infelizmente, parece que minha internet só funcionava na cidade que eu tava. Não tem home nacional. E aí tô eu aqui indo registrar em algum lugar aqui com ele aqui um chip para eu poder ter internet. Ele disse que esse aqui, que é outra operadora, vai funcionar no país todo. Porque já não basta a língua, é impossível andar aqui sem internet, você precisa usar para pagar tudo. Então eu já tô fazendo aqui um tour de graça aqui com vocês aqui, ó. Pra vocês já verem como é que é a cidade aqui. Ele tem esse negocinho aqui do lado, ó. Fica ruim de andar, viu? Ele não tem direito a apoio pro pé, ó. Meu pé fica todo troncho. Motinha elétrica aqui, faz barulho nenhum. Olha o capacete dele agora que eu vi, ó. Já tomou uma lapada aqui, ó. Eita caceta, eu andando com esse bicho sem capacete. Meu Deus. Mas tá bom. Falar pra vocês que na imigração o cara quase não me deixou entrar. Eu já tinha entrado na China uma vez, saí pra Hong Kong e o cara me fez 1 milhão de perguntas. Até meu canal do YouTube ele quis ver. Perguntou, falou, pediu pra olhar hotel, pediu pra olhar passagem, pediu pra olhar tudo. Aí eu peguei e falei, pronto, não vai me deixar não. Até roteiro, que eu não sei, o cara me perguntou. Aí eu, meu Deus do céu, no final das contas deu certo. Aí estamos aqui passando pelo segundo perrengue do dia. Olha que torre bonita, depois eu mostro melhor pra vocês. Segundo perrengue do dia, porque esse aqui não foi o primeiro. O primeiro foi que na hora que eu fui fazer o check-in do meu voo lá em Hong Kong, eu tirei meu fone de ouvido e no lugar de eu colocar no bolso, eu coloquei em cima do balcão da companhia. O que aconteceu? Eu esqueci. Lembrei depois que passei da imigração. Depois que passou da imigração já era. Tentei e não adiantou, perdi meu fone. Ainda bem que eu tô na China, lugar que é bem baratinho pra comprar as coisas. Vou tentar achar um fone melhor do que o fone que eu tinha. É aqui assim, na calçada, olha isso aqui, ó. É na calçada, meu irmão. Fazendo barulho pro povo sair da frente, ó. Chegamos. Talvez tomei uma escamada mais cara do que deveria, mas tá bom. É gente na rua, viu? Essas motinhas aqui andam tudo feito doido. Quase que a mulher foi atropelada. Ok, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Aí, agora a internet tá funcionando, tá bom. Tirar a capinha dele aqui, ó. Ó a lateral, o alumínio todo esbagaçado de areia da praia. E meu celular é antigo, infelizmente eu não consigo usar a eSIM. Então eu acabo ficando refém de chip local, o que não é ruim ter um número de chip local, mas acaba acontecendo esse tipo de coisa aí. E agora que eu já consegui o principal, que é a internet, vou agora dar uma volta aqui pro Xangai. Essa daqui é uma rua famosa aí de compras. Aparentemente toda cidade aqui na China vai ter uma rua dessa para pedestre, assim, com um monte de shopping, um monte de loja, coisas assim. Trenzinho da alegria passando aí. E uma coisa aqui que a gente não consegue se sentir é só nesse lugar. Porque sempre vai ter muita gente andando aqui na China. Até agora ainda não passei num lugar assim que não tem muita gente na rua.
E o pessoal tava falando ali em inglês aqui perto, que eles estavam aqui outro dia. E essa quantidade de gente que tem aqui no momento não é nada. A loja da Fila aqui, ó. Uma raquete de tênis. Aí fica o policialzinho na guarita aqui, ó. Só observando o movimento. Mas aqui na China tem tanta, ainda mais aqui num lugar desse aqui, é tanta câmera para todos os lados que eu acredito que os golpes que tem aqui são mais scan do que qualquer outra coisa. Aqui acho muito difícil alguém vir botar a mão no teu bolso, alguém vir te roubar, alguém vir fazer qualquer coisa desse tipo de crime, sabe? Não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo, de jeito nenhum, porque a segurança aqui é um negócio bem forte. E a gente no Brasil e em outros países escuta muito falar da China. Ai, que a China isso, a China aquilo. Aí galera, pelo menos estando aqui, eles vivem numa boa. Não vejo ninguém reclamando. Talvez se reclamar dá ruim, por isso que ninguém fala nada. Mas eles são altamente vigiados aqui, né? Tanto a internet é restrita, como é câmera assim, ó, para todos os lados para vigiar tudo. Tem reconhecimento facial nessas câmeras. Então é um sistema aí bem sinistro aí de segurança e de monitoramento que eles têm. E muita buzina também, né? Igual qualquer lugar aqui. Essas motinhas aí são o maior causador de barulho. E aí ninguém fica atravessando fora do semáforo não no tempo, tá? Todo mundo espera aqui, espera, mesmo quando não vem carro. A meninazinha parece cosplay aqui. Uma coisa que a gente vai tentar observar nesse vídeo de hoje é o seguinte: limpeza. Uma coisa que eu já tinha reparado na outra cidade que eu tinha passado, em Guangzhou, era a limpeza das ruas. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui vai estar limpo, né? É um lugar, uma avenida aí mais turística aí para pedestres, cheio de restaurante e loja. Então deve ter um controle muito grande da limpeza do ambiente. É tanto que está impecável aqui. Eu tinha coragem de deitar nesse chão aqui e tirar um cochilo. Mentira! Quer dizer, depende do meu cansaço. Mas eu quero sair daqui e observar se fora, nas ruazinhas paralelas, vai ter alguma coisa. Ó, uma coisa que eu não vi há bastante tempo em nenhum lugar, ó. Telefone público da China Telecom. China Telecom foi o golpe que eu tomei aí deles aí na minha internet. Ó, o funcionário da limpeza, ó, fazendo a limpeza agora das lixeiras. Então eles se preocupam aí pelo menos nessa parte. Vamos ver nos demais lugares. A Apple Store gigantesca. Aí, uma Apple Store na China. Quem achar que não tem alguma coisa da Apple por aqui porque é China, se enganou. Afinal, eles fazem os iPhones por aqui, né? Vou tentar ver aqui mais ou menos quanto é um preço aqui de algum. Não tem o preço. Ué, uma loja que não tem preço, aparentemente. Não tem. Tem iPhone, até iPhone antigão aqui, iPhone. Aparentemente. Ah, tá aqui, vamos ver se tem. Não tem. Queria ter uma noção do preço para mostrar para vocês a diferença que é do Brasil para cá. Aí achei um aqui, ó, iPhone 16 Plus, 6.000 RMB. Vou dizer para vocês aqui quanto é que fica, ó, em real. 4.400? Tá certo isso? Aí, ó, botei para traduzir aqui, ó, isso mesmo. E aí tem aqui origem, projetado na Califórnia, Estados Unidos e montado na China. E aí bem de frente a Apple, a concorrente, a Samsung. E logo na esquina também tem uma outra concorrente, que é a Huawei. A China já passou por muitas crises na história dela, né? Mas no momento eles são o país comunista mais capitalista do mundo, porque a quantidade de coisa que tem aqui de consumismo é absurdo. É muito absurdo. Aí pra quem gostar de coisa de anime, sei lá o que é isso aqui, qual é o nome dos bonecos aqui, ó. Ah, esse aqui era Transformers, né?
Sei lá o que é isso aqui. Não transforma não, só lembra mesmo. Quem gostar dessas paradas aqui, ó. Isso aqui deve ter muito lá pelo Japão também, né? Não sei. O pessoal gosta muito desses... de montar esses negócios aqui. Aí, Dragon Ball. Toda a vida inventando uma nova transformação pra ter um cabelo de uma cor nova e poder vender mais boneco. Os caras são inteligentes, pô. É uma loja bem pra cultura nerd mesmo, né? Galera que curte essas paradas aqui. Quem tem um quarto aí bonitão aí, gosta de colocar esses bonecos aí nas prateleiras, né? Lembrou da minha infância, eu acho que não é não, mas isso aqui era o dragão branco de olhos azuis, não é, né? Ué, é sim, aí. Mago negro, dragão negro de olhos vermelhos. Aí, pô, eu lembro, eu era pivete, mas eu assistia tudo, ué. Olha só, Cavaleiro do Zodíaco. Pra quem quiser saber, meu anime favorito é esse aqui, ó, Yu Yu Hakusho. E o Super Urameshi ali, ó. Todo mundo filmando aqui esse relógio aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Nada aparentemente. Se acontecer, já aconteceu. Perdi. Rapaz, o outro lado da cidade, depois do rio, porque passa um rio aqui, é futurista, hein? Isso aqui é uma torre de TV. Bonita o estilo dela aí. São umas bolas, uns negócios, sei lá o que é isso daí. Mas outros prédios gigantescos. Isso aqui é muito alto, sei lá quantos metros tem esse. Afinal, essa torre aqui tem 350. Então esse outro aí é maior, deve ter muito mais. Vou tentar atravessar a rua aqui em algum lugar para ver se a gente consegue ver mais de perto. Aí, tá tendo um guia aqui falando aqui o que é cada coisa, ó. Vamos aprender. Aí, ó, tá falando da torre lá que eu falei, ó. Entenderam, né? Entenderam, né? A língua aqui é a maior barreira, dá pra entender nada. Também nem sei quem é esse daqui, mas parece ser alguém importante. E os chineses estão tirando foto com ele aí, ó. Era um político aí do Partido Comunista que já foi prefeito aqui de Xangai e ministro das Relações Exteriores da China. É o máximo que eu posso falar com as informações que eu consegui aprender do guia ali. Aqui tem um centro de informações turísticas que provavelmente, se você confiar nisso aqui, você tá perdido, porque vão falar nem inglês se duvidar, porque vários lugares que eu vi aqui que o pessoal ia falar inglês, eles não falaram inglês de jeito nenhum. Então não confio não. Opa! Ni hao! How are you? Mas eles são bem simpáticos, a maioria pelo menos. Aqui de cima é que dá pra ter uma vista melhor do outro lado da cidade, né? Que é o lado mais, vamos se dizer, futurista, pica das galáxias, mais comercial, não sei, financeiro. Tá aí. Só prédio, muito prédio. Fica feio porque é um monte de prédio? Fica feio não, é bonito. E aí passando aí um navio todo sujo, que provavelmente eles não ligam para limpar ou não aí, mas aqui é um rio bem famoso aqui da cidade. O nome aí tava em chinês aqui no meu mapa, então não sei qual é o nome direito também. Então vocês vão ficar realmente só com a vista. E eu tinha comentado desse prédio aqui, né, que eu tinha falado que era bem alto. Essa torre tinha 350 metros. Quantos metros vocês acham que tem esse prédio aqui? Pelo que eu vi, o nome é Shanghai Tower. É o prédio mais alto que tem na cidade. Chuta aí quantos metros vocês acham que tem. Chutaram já? Comentou? Não? Vou dar mais 2 segundos. 632 metros, galera. É muito alto. É o edifício mais alto da China, o quarto mais alto do mundo. E tem o elevador mais rápido do mundo. Ele sai lá do primeiro piso até quase o último lá, muito rápido. É mais de 20 metros por segundo que o elevador sobe. Imagina a sensação que você deve sentir quando tá lá dentro e ele começa a subir. Deve ir acelerando aos poucos, né? Mas muito rápido.
sei o que esse menino vai fazer não, mas eu vou curiar aqui, ó. Entendi não, mas tá bom. Tiozão aqui é comunista, ó. Brilha a estrela aí, ó. Eita. Meu Deus. Aqui o negócio é cabuloso. Rapaz. É gente, viu? E aí, ó, por mais que seja um ponto turístico aqui, aparentemente, a água, dois coisas. Vou comprar um aqui. One, please. What? Go. Ok. É tudo aqui, você bota e... Pelo menos o sistema de pagamentos deles aqui é fácil. Consegui o Alipay, bota meu cartão, já era, mas... o WeChat, que é um outro sistema também, e é tipo um WhatsApp deles aqui, mas mais completo, eu não consegui também colocar, não consegui criar conta, muito complicado, então deixei quieto, tô conseguindo me virar aqui só com o Alipay. Todo lugar basicamente tem aceitado, né? Mas eu queria testar para ver como é o WeChat, se tem outras coisas que eu não sei. Só lembrando quem está participando do sorteio do Celtinha e também para quem quiser participar, o ponto é a partir de R$5 e a data do sorteio está marcada, vai ser dia 29 de outubro, então corre e aproveita que ainda dá tempo. As câmeras começaram a falar aí, não sei o que, mas começaram. E aqui desse outro lado da rua tem uns prédios aqui que eu não sei dizer o estilo que são, mas não são estilo oriental não. Lembram mais coisas europeias talvez. Mas também vou ficar devendo a vocês aí o porquê. Vou filmar aqui, ó. E aí eu pergunto pra vocês se tá calor ou se tá frio aqui no momento. O povo se abanando com o que tem na mão. Nossa, porque não venta. Tipo, tempo abafado, nublado, ó. Fica assim, ó, e não mexe uma folha. Aí não mexe uma folha, não tem vento. Fica aquele negócio insuportável. Pra não dizer que não tem nenhuma área verde aqui onde eu passei, ó. Tem até um negocinho aqui. Mas aparentemente tem muita coisa não. Ó, e mesmo em ruas normais aqui em Xangai, ó, a gente não vê lixo na rua não, tá? Ó, asfalto limpinho, ó. Tem bituca de cigarro tem, que eles fumam pra caramba. Aí deve ter gente que joga, mas lixo mesmo de modo geral, assim, que o pessoal joga lixão e tal, tem não. Pouquinha coisa no chão, um monte de cabo aí, ó, não sei se é fibra ótica, não sei do que é, mas tudo pendurado. Não é tudo também bonitinho não. Uma coisa que eu já não vi há muito tempo, ó, ração e água para gato. O pessoal deixa aí na rua para alimentar os bichos de rua que tem. Os poucos que tem, né? Porque pelo menos eu não tô acostumando ver não, mas se eles estão deixando aí, tem alguns. E essas bicicletas aqui, ó, dá para você pegar com o Alipay, né? Tem aqui, e aí você pode deixar elas nos lugares designados. Aparentemente esse aqui é um. A marcação é tipo por GPS, não precisa necessariamente ser uma estação igual que a gente vê no Brasil, que encaixa bike. E aqui, por mais que seja uma cidade bem tecnológica, tem o metrô mais rápido, né? Tem um trem aqui que atinge mais de 400 km por hora, 430. Ele não vai no trilho, ele vai tipo levitando. E aí menos atrito ele consegue atingir uma velocidade maior. E aí você pode pensar também, né? O pessoal sempre comenta muito, entrega de drone. Aqui na cidade, no meio, eles não fazem, porque não pode estar voando drone aqui. Talvez se você se afastar bastante da cidade, alguns lugares e algumas lojas façam alguma entrega assim por drone de pequenas coisas, comida talvez, mas não é o habitual. E a mesma coisa também vale para entrega de comida, né? Restaurantes sem garçom, com robôs. Tem alguns restaurantes aqui que eles realmente têm os robôs lá que vão entregar sua comida, coisa assim, mas não é aquilo que você fala, ai meu Deus, todo lugar que eu vou encontrar. Não, é um ou outro perdido. Então também ainda não é essas coisas todas. A China tá no futuro, tá muito à frente da maioria dos outros países, mas a gente ainda também não tá em 2075 ainda.
Pra mim essa daqui é a cabine mais futurista de polícia que eu já vi na minha vida. Olha isso daqui. Parece uma cápsula saída diretamente de filme de ficção. Tem condição um negócio desse? Liga aí se não parece. Eu não sei nem onde é que eu tô. Tinha o nome ali do negócio que eu filmei, mas não faço a menor ideia do que é. Mas aqui já é bem diferente. Aqui já parece... tem umas construções mais antigas, né? Assim, o estilo pelo menos, um estilo mais oriental, mais chinês, vamos se dizer. E aqui aparentemente em todo canto tudo vira um grande shopping a céu aberto. E com muita gente. Não tem como andar e não encontrar muita gente na China. Não tem como. Ali, ó, quantidade de gente. É tudo city tour. Dá pra ver as bandeirinhas ali. Quando tem bandeirinha é porque é guia de turismo. E aqui eu tô andando, tipo assim, a uns 4 quilômetros do hotel, né? Eu saí andando, dando meio que um balão, assim. E aí eu acabo encontrando esses lugares, assim, meio que por acaso. Aqui parece ser um mercadão de comida. Cheirão de fritura. É fruto do mal. Espeto de polvo de lula. Coitado do polvo, o polvo é muito inteligente. Não gosto de comer polvo não. Comida diferente aqui. Servida no bambu. Ó, interessante. Pena que eu tô com zero fome no momento. Tem as mesinhas aqui pra comer. Só tem chinês, ó. Só chinês aqui. Mas as comidas têm a cara boa. Os pratos já ficam porcozão aqui. Eu curti, hein? Parece ser uma proposta interessante. Ó, o caranguejo empanado. É o caranguejo todo? Bizarro isso aqui, hein? Aqui parece ser uma loja de prata, fazer prata. Os caras ficam fazendo os negócios artesanalmente aqui na hora, ó. Eles vão fazendo desenho, vão fazendo tudo aqui na hora. Muito da hora. Ó. O cara batendo ali o pedação de prata, ó. Olha o sapato do cara. Passei até o sinal vermelho agora ali no sapato do cara. Rio Regilo. Another city, Rio Regilo. Rio de Janeiro. Yes, yeah, Rio de Janeiro. And you speak Portuguese. Yeah. Português. Yeah. I know. No. I know Spanish. I know hola is hello. Hola, yeah. Same like French. Yeah. Yeah. Nice, yeah. You know the population about here is about 25 million people. 25 million? Yeah, round. Yeah. Round. A lot of people, yeah. Like, is the most populated city in China, no? For the city is number one, but we have a city, not only city. That's Oh, area. Yeah, the area. It's 30 million. Okay. Nice to meet you, my Kevin. Nice to meet you. Kevin. Nice Kevin. I'm Kevin. Nice to meet you, Matias. Say hello to Brazil. Yeah, Brazil. Hola. Esse casal ali na frente, ó. Eles estavam discutindo ali atrás. Aí a menina saiu na frente voado. E aí o cara foi atrás. É igual em qualquer lugar do mundo. Ai, por mais que eles não sejam chineses. Mas aí, eu passei o dia inteiro com essa câmera na mão, não coloquei nem no bolso. Celular na mão também, quase o tempo todo. Sensação de segurança realmente, desde que eu cheguei na China, é uma das mais altas que eu já tive em qualquer lugar que eu passei. Não acredito que, não sei, né, mas outro lugar que tem uma sensação de segurança tão boa quanto aqui no trânsito não, tá? No trânsito você tem que ter muito cuidado com as motinhas, mas com violência, assalto, furto, essas coisas assim, acho que você dá pra andar aqui muito tranquilo e relaxado a respeito disso.
sei o que é não, mas os caras estão em forma aí. Pra o quê? Jardim aqui, ó, tem as borboletas, só que as borboletas são holograma. Não acho que vai ficar direito aí na câmera. Pedi aqui uma carninha com arroz. Me deram aqui acho que é um chá. Chazinho meio sem gosto de nada. Mas dá pra tomar. Eu não sei nem qual é o nome do prato, mas tá bom. Peguei o metrô na esperança de chegar em algum lugar aqui para fazer mais alguma coisa, mas aparentemente foi meio furado onde eu desci. Desci numa estação e tive que andar mais um pouco para um ponto que eu vi aqui no mapa. Aparentemente não tem nada, só uma rua que tá toda apagada aqui, toda escura. A câmera aí não deve nem estar gravando nada muito direito. Raios e trovões para todo lado. Tem pelo menos uma ponte aqui que parece ser bonita. Vamos ver aqui. Ah, bonita, hein? Não, aqui beleza, da hora. Ah, que massa. Ah, tá aí. Não foi viagem perdida não. Já valeu. Legal esses... Não sei como é que eles fazem essa fumaça, não sei se é gelo seco ou máquina de fumaça, não sei. Projetorzão ali na frente, ó. Um monte de restaurante bem legal aqui. Vi jantar num lugar desse aqui assim, ó. Olha que top. Deve ser muito da hora, nossa, muito da hora mesmo. Pro lado de cá tem tipo a orlinha aqui, ó. Dá pra você caminhar aqui na beira do lago. Não sei se é porque é baixa estação, não sei se aqui teria passeio, tem barco aí, mas não tem nada, tudo escuro. Aí pra vocês verem o tanto que tá escuro esse lugar. Será que a chuva derrubou a energia de muita coisa? E aí por isso que tá tudo fora? Deve ser, dei falta de sorte então. Eu esperava que fosse um lugar que tivesse comida de rua, que tivesse alguma coisa pra comer, pra eu experimentar algumas coisas que eles têm aqui, mas... acho que deu ruim. Tá tudo em obra, ó. Tudo em obra. Desse outro lado aqui também. Essa época do ano aqui na Ásia tem que estar andando sempre com guarda-chuva, porque se tem uma certeza é que à noite vai chover. Se o que é isso aqui não, parece um templo, uma pagoda. Sei lá como é o nome, mas tá aí. Lá no Vietnã a gente tinha visto, né, umas coisas parecidas assim, que era da China, e agora a gente tá vendo na China. Tem comida, mas acabou que eu fui tapeado fui tapeado aí pelo Google. Ó, o cara fazendo os negócios de prata artesanalmente aqui também, ó. Fui tapeado.
foi tapeado aí pela internet. Falar que aqui tinha um monte de comida de rua. Talvez um dia já teve, talvez. Não é o caso da atualidade. Eu também vi falar aí que depois da pandemia, né, acabou que muitas comidas de rua, muitos lugares de comida de rua, o governo deu uma pressão grande e aí não tava podendo, e aí depois foi voltando aos poucos. Hello, thank you. Ele sempre oferece esse chá chinês aí. Já experimentei já uns 30, mas é uma rua com um monte de souvenir para quem quiser comprar aí para levar pros familiares, pros amigos quando vier viajando. E basicamente vai ser isso. Com essa decoraçãozinha, arquitetura na verdade, né? Estilo chinês mais antigo. Olha essa rua aqui, ó. Não sei o que é que tem aqui não, mas vou entrar aqui só até o comecinho aqui pra ver essas lanterninhas. Fica bonito, ó. Dá uma foto top aqui, ó. Dá uma foto da hora. Tem nada. Nada. Uma coisa que eu percebi é que aqui tem banheiro, viu? 24 horas, ó. Banheiro público. Estão devendo não, tem bastante. Às vezes os trovãozão que tá dando os relâmpagos aí, ó, vocês devem estar vendo. Também espanta o povo, né? Aí, descobri que o nome aqui é Ancient Town. Cidade antiga. Dei uma volta. Tava lá daquele outro lado ali, ó. Andei aqui, andei nos becos, andei noutra rua. Pra cá parece ter uns estabelecimentos de comida. Bora ver o que é que tem aqui. Tem um prato que obviamente eu não sei o nome, que é típico daqui, que é tipo um... Cara, não sei nem explicar, um negócio de sopa, só que é um dumpling, não sei. Só que eu não sei o nome, então eu tenho que ver a foto. Aqui é como se fosse uma praça de alimentação. Comida tem. Não tem comida de banquinha e tal, mas comida tem. Vou tentar encontrar a comida lá que eu falei pra vocês. A gente vê junto. Hello. You have? Yes. Yes. Okay, pork and crab. Yes. Pork, please. Pork. Yeah. Okay. One. Aí, encontrei o lugar aqui que tem. Pedi aqui o de porco, vamos ver. Descobri o nome aí, ó. Xiao Longbao. É tipo macarrão chinês cozido no vapor. Aí, galera, chegou aqui, ó. Ela falou que pode usar um vinagrezinho desse aqui. E aí os talheres ficam aqui. Vou tentar comer com isso, não sei como. E aí é tipo um macarrão cozido no vapor. E dentro tem sopa e carne. Tô... tentar furar um aqui pra vocês verem. Nossa. Eu abri esse aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Então é tipo uma sopinha e a carne e o macarrão. Galera, é muito bom. É muito bom, muito bom. E não tô aumentando pra engajar não. É porque é realmente muito gostoso. Tipo assim, não é um sabor forte. Pelo menos esse aqui de porco. A carne tem um sabor suave, mas é bem saboroso. E o macarrão do mesmo jeito. Então, tipo, é molhadinho, porque tem um caldo, sei lá, meio uma sopa de carne, não sei. Não saber comer é um problema. Eu comi aqui assim, mas não é. Olha o tanto de sujeira que eu fiz aqui. Meu Deus, que vergonha. Sei que é bom. Galera, a comidinha lá era boa, viu? Principalmente quando você dava uma bocanhada só pra sentir a massa desmanchando ali na boca. Explode de sabor, muito bom. Valeu aí a pena ter vindo, mesmo estando vazio, apagado e tal, mas nossa, valeu a pena só pela comida. Eu já tava triste, já não tô mais triste, já tô feliz. Acho que era a fome. Nem a chuva aqui vai tirar minha alegria agora, depois de ter... Pô, muito bom, pô, caramba.
Não vou mentir, eu não botava fé que o negócio era tão bom, não. Não tô exagerando, não, porque realmente eu curti. Fiz mó sujeira lá, mas pedi desculpa, mas faz parte. O cara correndo na chuva. Caramba, corajoso. Um problemaço aqui da chuva é que o guarda-chuva não protege meus pés. Então acaba molhando o sapato inteiro, mesmo a chuva estando fraca. E não dá tempo de secar, não tem como. Tem que usar direto, toda hora. Complicado. O cara deitado aqui na moto dele com o guarda-chuva mexendo no celular. Ó. Quer guerra com ninguém. Só esperando as entregas aqui do shoppingzão grandão, ó. Opa, meu filho, pra passar. Não consegui passar. Será que eu tô no canto errado? Tô no canto errado. É, tô no canto errado. Aqui é só pra moto, pra pedestre era aqui, ó. Não percebi, tomei buzina, tá certo. Errou, tá errado. Mas agora eu vou caminhar aqui pra estação do metrô. Pegar o metrô agora pra ir pro hotel. Vamos ver aí o que vai acontecer aí nos próximos vídeos. Nesse eu vou ficar por aqui. Deixa um like aí, deixa um comentário, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu, valeu, tchau, tchau.